Aleluia, graça e paz, queridos. Tudo jóia com vocês? Glorificado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Hoje eu dei uma atrasadinha. Isso. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje sexta-feira. Aleluia. Sexta-feira, uma sexta-feira abençoada para nós todos, né? Uma sexta-feira abençoada para nós todos. Aleluia. Cadê o pessoal? Vamos entrando. Aleluia. Glórias a Deus. Mais uma semana que nós vencemos. E mais uma semana que nós começamos na graça do Senhor. Aleluia. Cadê o pessoal? Cadê a galera? Aleluia. Hoje é sexta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento especial que o Senhor nos proporciona, Deus, por estar aqui na Tua presença, Deus, para ouvirmos mais a Tua palavra. Te louvo, Deus, te bendigo e te agradeço e declaro que Tu és bom, Senhor, Tu és bom. A Tua misericórdia, Deus, dura para sempre, Pai. Nos conduza, Senhor, nesse dia, na Tua presença, nos conduza, Deus, nesse dia, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Amém. Glória a Deus. Você que entrou no Facebook aí, não vi quem que é, dá um joinha aí. Eita, eu taquei foi a mão na frente aqui. Me diz quem é você. Glória a Deus, vamos lá. Vamos continuar, começar a palavra. E à medida que as pessoas forem entrando, elas vão recebendo a palavra. E aqueles que entrarem depois, escutem depois. E aqueles que quiserem ouvir mensagem gravada, vai estar aí no Insta e no Face, depois também no YouTube. Amém? A palavra que quero ministrar nessa noite é uma palavra de fé, nessa manhã. É uma palavra de fé, é uma palavra que fala sobre restituição daquilo que nos foi tomado, daquilo que nos foi tirado. Mas também nos ensina como permanecer em fé e como atitude, que atitude que nós temos que tomar no dia a dia para conquistarmos aquilo que o Senhor já tem para nós. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 11, deixa eu abrir aqui nessa tradução, que é a King James. João capítulo 11, glória a Deus, glória a Deus. O capítulo 11 de João, ele fala da história de Lázaro, né? A morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, né? A fé, a restituição, né? E isso está muito relatado na história de Lázaro. E quando nós olhamos para a história de Lázaro, nós imaginamos logo algo impossível, impossível para o homem, mas nada é impossível para Deus, amém? Nós precisamos entender e crer nessa palavra, que nada é impossível para Deus. Graça e paz, Miele, louvado seja o nome do Senhor, querida. Deus abençoe sua vida. Também o Aguinaldo, obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Então, como eu estava dizendo, João capítulo 11, ele relata sobre a história da morte e ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, aquele que era amigo do Senhor, mas ele veio a falecer. Nós aprendemos muito com esse texto e aprendemos muito com a Bíblia inteira, né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia sem parar para prestar atenção no que aquele texto quer dizer para nós. Porque nós temos que entender que a Bíblia é um livro escrito para nós.
aquilo que está escrito na palavra, ele deve ser interpretado para as nossas vidas, né? E o que a palavra está dizendo, o que Deus está falando comigo através dessa palavra, o que Deus quer me ensinar através dessa palavra. A Bíblia não é um livro de história que você só lê. A Bíblia é um livro de história que você lê, interpreta ele e vivencia ele, né, na tua vida a cada dia. E aqui no capítulo 11 de João, no verso 3, diz assim: portanto, suas irmãs enviaram até ele, até Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Aqui no caso, Lázaro ainda estava enfermo. No versículo 1, a Bíblia diz: havia certo homem enfermo chamado Lázaro. Então aqui ainda não era uma situação de morte, era só uma situação de enfermidade, né? No verso 4 diz: quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Há muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, que é um agir de Deus em nós, e é um agir de Deus depois através de nós, e muitas pessoas vão ver isso depois e falar: maravilha, né? Que bom que Deus fez, o que Jesus fez, o milagre de Deus realizado. Isso vai fazer com que nós também passemos a acreditar mais que o Senhor está presente conosco, nos ajudando. E isso foi o que aconteceu nesse caso aqui, né? No verso 5, ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro, seu irmão. Então, isso expressa também do amor de Deus para com cada um de nós. A palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então Jesus te ama incondicionalmente, né? Mas eu quero aprender algumas coisas com esse texto. Então eu estou contando a história de uma forma geral para você entender. Depois eu vou falar algo específico sobre esse texto. Lázaro estava enfermo e as irmãs de Lázaro fizeram aquilo que qualquer um de nós faria, né? Ou seja, manda chamar Jesus. Jesus é muito amigo nosso. Jesus, ele opera muitos milagres e sinais, né? Isso até vai ficar relatado depois na sequência do texto, e depois você pode ler João capítulo 11 inteiro na tua casa. Então, manda chamar Jesus. E Jesus, ele entende que não era o momento exato de ir, ele espera um pouco mais para ir, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus, e Deus sempre tem o melhor tempo para nós. Havia naquela época também uma perseguição contra a vida de Jesus, e Jesus entende que não era o momento exato para ele ir, né? Mas aí Jesus depois acaba indo, depois de 4 dias ele acaba indo, e Lázaro então agora já está morto. Então Lázaro já não está mais enfermo, Lázaro agora está morto, e Lázaro não está mais só morto, Lázaro está morto e sepultado, né? Mas mesmo assim Jesus vai até lá, e Jesus vai falar com Marta, fala com Maria, depois Jesus vai até o sepulcro. E é sobre isso que eu quero aprender com você nessa manhã. Quando aconteceu de Lázaro ficar enfermo, né, a Bíblia diz que as irmãs fizeram aquilo que qualquer um de nós faria: manda chamar Jesus, né? Manda chamar Jesus. E nós fazemos isso no dia a dia. Quantas circunstâncias e adversidades que nós passamos nas nossas vidas, e nós clamamos a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus. E nesses dias, como o povo tem clamado a Deus, né, por esse alarde, por esta enfermidade, né, porque eu falo alarde, parece que eu estou falando um pouco o caso, mas de forma alguma. Muitas pessoas têm sofrido com essa doença, né, e as pessoas têm clamado a Deus. O que eu recebo de pedidos de oração de pessoas: pastor, ora por fulano, ora por ciclano, pessoas que eu não conheço, né? Porque está essa semana, ontem, antes de ontem, eu recebi uma mensagem de um senhor que a gente estava orando, um homem, rapaz. A gente estava orando por ele, e ele tinha sido já internado, estava já com oxigênio, e ontem eu recebi a notícia que ele já recebeu até alta. Glória a Deus por isso. Então é esse momento de angústia, né, e é onde o povo tem se apegado com Jesus. Talvez o momento de angústia que tem te feito buscar o Senhor não é nem questão de enfermidade, mas são as outras adversidades, porque todos nós passamos por momentos de adversidade na vida, né? Mas o importante é que quando vem a adversidade, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a Jesus, né? Jesus pode nos livrar e nos dar força até mesmo para passar essa situação, né? Mas é interessante, e eu aprendo com esse texto, e é isso que eu quero ensinar nesta manhã.
Do verso 17, do 17 ao 44 vai falar sobre isso, mas Marta diz assim exatamente no verso 21, tá? Disse, pois, Marta a Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez nós reclamamos com o Senhor e lamentamos diante de Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Queridos, eu vejo Deus no seu amor, no seu cuidado, às vezes nos privando de situações, e às vezes Deus, para nos privar de situações, Ele vai permitir que coisas aconteçam com a gente para nos parar realmente. Quantas pessoas são livradas da morte por situações que acontecem? Só que na hora que acontece a gente acha ruim com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas Deus sabe depois, Deus sabe da consequência. Eu vi um testemunho de um pastor, um homem de Deus, que eu considero muito, e ele vivia uma vida intensa na presença de Deus, pregando a palavra, viajando. E esse homem teve um acidente, muito forte o acidente, deu perca total no carro, e ele ficou internado por vários dias, ficou mal, depois ele teve que parar por meses o seu ministério. E ele falava, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, por que o Senhor permitiu? Que isso só pode ter acontecido com a permissão do Senhor. Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? E ele ficou reclamando, lamentando com Deus, por que disso, por quê? E aí 6 meses se passaram e ele reclamando com Deus, por que aquilo tinha acontecido com ele, né? Alguns chegavam diante dele e falavam, é que você está em pecado. Ele falava, não, mas não é, eu não estou em pecado, né? É um homem de Deus mesmo, busca viver uma vida íntegra na presença de Deus, assim pelo que eu sei, né? E aí um profeta se levantou e falou para ele, falou, olha, é o seguinte, eu já vinha falando com você vários dias, que era para você parar com este ministério, este tipo de ministério, e você ficar mais local e não viajando tanto, mas você não me ouviu e eu tive que te parar. O diabo queria te matar, eu não permiti ele te matar, mas eu permiti que ele te parasse. Porque você estava indo numa velocidade tão grande no seu ministério que você não suportaria o peso do ministério. Que você iria cair e iria causar um escândalo. Quando Deus falou isso com ele, caiu a ficha dele, a bondade e misericórdia de Deus. Permitiu que sofresse um acidente, sim. Permitiu que tivesse o prejuízo do carro, sim. Mas aquilo foi um alerta para ele parar, para ele não cair. E aí ele se lembrou que Deus já vinha falando com ele há muito tempo. Para com essas viagens, fica mais no ministério local. Para com essas viagens, fica mais nesse ministério local. Mas ele não quis ouvir a Deus. Então às vezes não sempre, Deus vai falar conosco, Deus vai nos mostrar para, ou às vezes Deus fala vai, Deus fala não faz mais isso, mas a gente fica confiando que não, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, e a gente ignora a voz de Deus, ignora a voz do Espírito Santo. E aí acontece coisas nas nossas vidas que depois a gente fica lamentando, Deus, por que o Senhor fez isso? Mas Deus só deixou e permitiu que isso acontecesse muitas vezes, é por amor. Quantas pessoas são livradas da morte por coisinhas que acontecem na vida dela, mas quando acontece ela lamenta e briga com Deus porque ela não sabe. Imagina que teu filho tá brincando perto da escada. O teu filho não tem noção da escada, teu filho não tem noção de cair naquela escada e se machucar. E então você vem, arranca seu filho de uma vez e briga com ele porque ele está na beira da escada. Qual que é a reação do filho? Achar ruim com o pai. Mas o pai está fazendo aquilo para proteger o filho, para o filho não cair e não se machucar. Então, observa o que está acontecendo na tua vida. Não fica lamentando o que está acontecendo, mas tira aprendizado do que está acontecendo. Agradece a Deus pelo livramento que Deus está te dando. Talvez é algo ruim que está te acontecendo, mas seria pior se Deus não te parasse. Seria pior. Então, a primeira atitude que eu vejo aqui nessa mulher é uma mulher que ela ficava se lamentando. Jesus, por quê? Jesus, por quê? Né? Outra coisa que eu vejo nesse texto
essa mulher, por mais que ela estava lamentando, ela estava tentando desenvolver fé, e ela fala assim: sei que se mesmo agora, tudo quanto pedirdes, Deus te concederá. Mesmo que ela ficava se lamentando: Jesus, por que o Senhor não estava aqui? Mas Jesus, ainda bem que o Senhor está agora, e porque o Senhor está agora, eu sei que tudo que o Senhor pedir, assim Deus fará. Então não desista de crer, creia, continue crendo. Continue crendo. E aí é interessante essa parte, quando Jesus fala: não, beleza, mas Lázaro vai ressurgir. Jesus estava dizendo: Lázaro vai ressuscitar. Jesus estava dizendo: o milagre vai acontecer. Aí entra um outro obstáculo, queridos, na minha e na sua fé. É que nós queremos imaginar o milagre com a mente humana, com o poder do homem, e nós falamos: não é possível. Não, ressuscitar depois de 4 dias não tem jeito. Não, Jesus, não é, não, Senhor, não é bem assim. Não, Senhor. Então ele vai ressuscitar, mas é no último dia, não é para agora. E Jesus fala: não, Marta, não, eu sou a ressurreição e a vida. Continua, ou seja, Jesus estava dizendo: continua crendo em mim. Não fica dando desculpa para o milagre. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, é difícil isso. Desenvolver esse nível de fé é difícil, porque nós somos levados pelas circunstâncias. E eu falo como alguém que, para a glória de Deus, eu já orei por pessoas que foram curadas instantaneamente, eu já orei por pessoas que foram curadas com um processo, Deus já me usou para a glória dele, de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e saíram do hospital andando de boa, e estão vivos até hoje. Mas tem momentos que a gente vai orar por pessoas e nós olhamos o quadro da pessoa e falamos: meu Deus, é muito sério isso. É muito sério isso. É muito. Meu Deus, como é que o Senhor vai fazer uma cura dessa? E é nessas horas que a gente tem que ignorar o que a mente está dizendo e aceitar a palavra, que não é impossível para Deus. Talvez é o momento que você está passando agora, você olha e fala: não, mas não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Tira isso do seu coração, entrega nas mãos de Deus e começa a declarar cura, declarar milagre. Declare milagre sobre a sua vida. Declare milagre sobre a sua vida. Declare milagre sobre a sua casa. Não permita que entre no seu coração uma angústia. Não permita que entre no seu coração o medo. Não permita que entre no seu coração a incredulidade. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando assim: não tem problema. Ele vai ressurgir. Aleluia! E aí vem novamente a desculpa. Porque nós vivemos dando desculpa, querido. E eu gosto de analisar o texto dessa forma, porque eu fico observando a minha reação diante de adversidade, diante de situações, porque foi a reação que Marta teve. Marta, ela fala: Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, que havia de vir ao mundo. Eu sei. Mas ela não desenvolve fé. E nós precisamos buscar fé. Eu acho interessante, maravilhoso, né? Esse tempo atrás eu estava lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, e Jesus falou um negócio no meu coração, o Espírito Santo falou um negócio no meu coração, e Jesus falou o seguinte: que Jesus não operou nenhum sinal crendo que ele podia. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei: não, mas Jesus acreditava que ele podia. E o Espírito Santo falou: não. Jesus não acreditava que ele tinha poder. Jesus acreditava que o Deus a quem ele servia tinha poder. Tinha todo o poder. E nesse texto de João, capítulo 11, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala: Pai, eu tenho falado essas coisas não que eu duvidasse que o Senhor faria, porque eu sei que o Senhor faria. Você vai ver ao longo da Bíblia Sagrada, a Bíblia relatando que Deus era com Jesus, que o Pai era com ele. Então Jesus acreditava, e quando o Espírito Santo falou isso comigo, Jesus acreditava no poder de Deus de forma sobrenatural, de forma poderosa, de forma verdadeira. Então, o Espírito Santo me fez entender o seguinte: não sou eu que tenho o poder, não é você quem tem o poder, quem tem o poder é o Pai. Nós só precisamos crer que Ele tem realmente o poder para operar.
para fazer. Porque Jesus, ele acreditava fielmente, eu ia falar cegamente, mas não é cegamente, a fé não é cega. Mas Jesus acreditava fielmente que o Pai era poderoso para ressuscitar Lázaro. E aí me vem uma pergunta na mente: será que eu realmente acredito que Deus é poderoso para fazer aquilo que eu estou pedindo? Ou às vezes eu estou pedindo para Deus, mas olhando para as circunstâncias e dando desculpa, não, mas não tem jeito. E para dar sequência no texto, porque eu não quero me alongar muito hoje, Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Tirem a pedra. Eu entendo esse texto da seguinte forma, querido: Deus não vai operar nada na terra sem a nossa obediência à sua palavra. A palavra que ele nos dá direção, a palavra que ele nos orienta. Perdão. Quando Jesus falou, olha, tirai a pedra, deixa eu te explicar algo. Quando Jesus ressuscita, quem move a pedra são os anjos, não são os homens, são anjos. Eu quero que você entenda então que se Jesus falasse, Pai, tira a pedra, arrasta essa pedra, Senhor, envia anjos para arrastarem essa pedra, a pedra sairia. Mas Jesus quer nos mostrar que existe a nossa participação no milagre. Qual que é a nossa participação no milagre? É eu fazer a minha parte. Quando Jesus diz para aqueles que estão presentes, tirem a pedra. Ou seja, Deus quer operar o milagre na terra, mas Ele quer a tua cooperação, Ele quer a minha cooperação. Eu estou preparando um material para fazer um seminário de dons do Espírito Santo, uma conferência de dons do Espírito Santo, eu sei lá como é que vai ser o nome, não sei ainda, mas eu estou preparando o material. E como eu tenho estudado bastante sobre isso, e eu vejo que todo milagre na Bíblia contou com a cooperação do homem. Todos os dons operados na Bíblia contou com a operação do homem, o homem junto com Deus, Deus junto com o homem. É um com o outro, os dois juntos. E aqui Jesus fala, tirai a pedra. Muitas vezes Deus fala coisas com a gente e a gente faz como Maria, como Marta. Sabe o que Marta disse? Marta fala o seguinte, Senhor, não tem mais jeito, já cheira mal. Quantas coisas que nós estamos chorando, Deus, por que isso aconteceu? E aí Deus nos dá uma palavra diretiva. Tire a pedra. Vá para tal lugar. Volte lá no banco. Fale com aquela pessoa de novo. Faça isso. Aí a gente olha e fala, não, mas não vai dar certo, eu já fiz isso, eu já falei, eu já tentei. E a gente, porque não obedece a Deus, não dá certo. E aí não dá certo porque a gente não obedece a Deus, depois a gente fala, não era a vontade de Deus. Claro que era, muitas vezes era a vontade de Deus, mas não pôde operar porque Deus deu uma direção e a gente, não vou fazer. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O problema é que os filhos de Deus não estão dispostos a obedecer o Espírito de Deus. Porque nós analisamos as coisas e falamos, não tem mais jeito. Foi isso que Marta fez. E Marta fez aquilo que eu e você faria, muito provavelmente. Eu lembro que uma vez, e eu nunca vou saber disso agora, só na eternidade. Eu cheguei diante de um caixão de uma pessoa. E me veio uma convicção muito forte no coração. Muito forte no coração. Manda levantar. Manda levantar. Na hora eu olhei, a pessoa tinha sofrido um acidente, estava muito machucada. E veio aquela palavra, manda levantar. E eu olhei de um lado, eu olhei do outro, e eu olhei a família e falei, não, vão me achar que eu sou louco. Não tem jeito, olha como é que está o estado, não tem jeito. E eu fiquei perturbado comigo mesmo. Mando levantar ou não mando levantar? E aí eu me acovardei. Pastor, mas será que se o senhor mandasse levantar, ele iria levantar?
Deitado ele já estava. Morto ele já estava. Mas eu me acovardei. Eu me acovardei. O que vão pensar de mim? Vão falar que eu tô louco. Vão falar que eu tô fanático. Se ele não levantar. Se ele levantar, vai ser uma correria doida aqui dentro. E aí eu cheguei bem covardemente perto dele, fazendo de conta que eu estava ali me condoendo, orando. E eu falei assim: Deus, se é da tua vontade, ressuscita ele agora. Não aconteceu nada. E aí logo a minha mente falou para mim mesmo: tá vendo? Era coisa da sua cabeça. Hoje eu olho para essa situação e eu lembro dela e eu penso: meu Deus, eu nunca vou saber, porque eu me acovardei. Porque a palavra que Jesus falou comigo no meu coração, e eu creio que era Jesus, era: manda levantar. Era: ei, morto, levanta em nome de Jesus. Mas eu não permiti que Deus operasse o milagre. Pastor, mas e se ele não levantasse? E aí, irmãos? Qual que é o prejuízo? Nenhum. Então eu tenho que carregar essa agora até a eternidade. Naquele dia na eternidade eu vou perguntar para Jesus: e aí, aquele dia era para eu ter falado ou não era? E você está talvez ouvindo essa história e pensando: meu Deus, aquele dia Deus falou comigo. Que é uma outra situação. Eu estava em viagem em Tocantins, passeando num parque lá. Nós estávamos em 5 pastores. E eu passei por uma mulher. E Deus falou comigo: fala com ela. E eu olhei para a mulher. E eu falei: coisa da minha cabeça. Falar o quê? E Deus falou comigo: fala com ela. E eu ignorei a voz. E fomos pro estacionamento, a gente já estava indo embora. Quando nós chegamos no estacionamento, uma pastora que estava junto com a gente falou assim: irmãos, dá licença, eu tenho que voltar, eu preciso fazer algo que Deus está me falando para fazer. Quando ela saiu de perto de nós, então agora nós ficamos em 4. Eu falei assim: cara, eu perdi a oportunidade de ser usado por Deus. E aí os outros 3 falaram assim para mim, que era a pastora Ana, missionária Antônio e a minha esposa, a pastora Tânia. Mas o que foi, pastor Cleito? Eu falei: Deus falou comigo que era para eu falar com a mulher. Essa mulher está sentada num banco assim, 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 a roupa dela é assim, assim, assim. E eu me acovardei, eu não falei, e Deus agora falou com a pastora foi lá. Mas vamos só confirmar a hora que a pastora chegar. Beleza. Aí a pastora foi, quando a pastora chegou, eu falei: pastora, como é que a mulher estava vestida? Ela estava sentada no banquinho, vestida assim, assim, assim. Aí os outros 3 olharam para mim e falaram: perdeu a oportunidade, né, pastor? Eu falei: perdi a oportunidade. Naquele momento eu perdi a oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a vida daquela mulher. E Jesus então ele estava tão interessado em falar com aquela mulher, mas quando eu me acovardei, ele falou com a pastora, e a pastora não foi covarde, ela foi lá e falou com aquela mulher. Eu tirei um aprendizado. Mais uma vez, eu não falei com aquela mulher que eu pensei: meu Deus, o que vão pensar de mim falar com uma mulher que está sentada num banco? E eu estava com a minha esposa. Nós muitas vezes impedimos o milagre de Deus porque nós olhamos as circunstâncias e analisamos: não é coisa da minha cabeça. Cara, o que você perde em falar escuta? Deus tem olhado para você. Deus tem cuidado de você. E eu tenho aprendido o seguinte, querido: um dos nossos problemas é que nós queremos entender o quadro todo para depois começar a agir. E esquece isso, tá? Sede fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Então Deus fala: vai, você vai. Aí quando você chega, Deus começa a te dar mais uma indicativa. Então você caminha mais um pouco. Aí Deus te dá mais uma indicativa, você caminha mais um pouco. Porque eu também já vivi momentos assim. Eu não tenho momentos só de frustração onde eu não fiz. Eu já tive momentos onde eu fui ousado e falei: ei, você está sentindo assim, assim, assim? Sim. Então, eu estou aqui para dizer para você, porque Deus já entrou em providência, Deus já entrou em resposta, Deus... E aí a pessoa caía a ficha. Então eu também já fui obediente, tá? Mas para Deus operar o milagre, Ele precisa da minha e da sua cooperação. E Deus falou: então tirai a pedra.
Eu não sei qual que é a pedra que está impedindo o seu milagre na sua vida, querido. Mas escute, não é Deus que vai tirar a pedra, é você que tira a pedra da incredulidade, o que está se colocando como barreira. Talvez é a pedra dessa mídia do medo, do pânico que tem colocado na sua cabeça. Talvez é a pedra da derrota das outras pessoas e você acha que porque as outras pessoas derrotaram, você também vai derrotar, vai ser derrotado. Amém? Então, tira a pedra. Tira a pedra. Ah, Deus, me dá um sinal. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É forte que eu vou falar. Ah, eu vou fazer prova com Deus como fez Gideão. Irmão, seja guiado pelo Espírito Santo. Não fica tentando fazer prova com Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? O tempo de consultar Urim e Tumim já passou. Agora é ser guiado pelo Espírito. Aleluia. E aí, como lá Marta na hora resiste, mas as pessoas foram lá e arrancaram a pedra. E quando arrancaram a pedra, então agora deram a oportunidade para Jesus liberar a palavra. Lázaro, sai para fora. Quando você age, Deus age. Quando você age, Deus age. Quando você age, Deus age. Agora, se você não age, Deus não age. Aleluia! E aí é interessante esse texto, porque quando começa o milagre de Deus na sua vida, querido, você não pode parar. Aqui que está um dos grandes problemas. O milagre começa a acontecer e a pessoa para. Quando Lázaro saiu para fora, no verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Está amarrado. Né? Tava envolto, né? Só que interessante, saiu aquele que estivera morto. Ninguém entrou lá para ver, irmãos. Eu imagino que quando Jesus falou, tira a pedra, Lázaro, sai para fora, as pessoas ficaram esperando o que vai acontecer. Talvez 1 minuto, talvez 2, talvez 5, esse cara ali olhando para a porta daquele sepulcro, de repente aparece um homem com os pés amarrados. Então Lázaro devia estar andando meio com o pezinho, passinho curtinho, porque as pernas, os pés dele estavam amarrados. As mãos estavam amarradas, sei lá como é que era, se era assim, não sei, mas estava amarrado. O rosto dele estava envolto num lenço. Eu tiro vários aprendizados, querido. Nós precisamos soltar as ligaduras dos nossos pés que tem nos impedido para caminhar desfrutando do milagre de Deus na nossa vida. Nós temos que soltar as nossas mãos para usar as mãos para não só ser abençoado, mas ser canal de bênção. O rosto envolto com um lenço significa que Lázaro não tinha visão das coisas. Aí, irmãos, olha, entenda algo. O milagre não te torna autossuficiente. O agir de Deus na sua vida não te torna autossuficiente, irmãos. O que a gente tem visto de pessoas que começam a andar no milagre de Deus, começam a andar nas maravilhas de Deus, começam a prosperar e agora se tornam autossuficientes. Eu não preciso mais de ninguém. Não, porque o que Deus fez na minha vida, eu sou o cara. Não, querido, pelo contrário, agora é que você precisa de homens e mulheres para te ajudarem, para te aconselharem, para te ensinarem. Quantas pessoas que recebem o milagre de Deus e se isolam no seu milagre. Aqui é claro o texto, quando Lázaro saiu, Lázaro precisava ainda mais agora de pessoas para o ajudarem. Não sei como mas ele levantou daquele sepulcro. Não sei como, mas ele levantou. Mas a Bíblia nos deixa claro dizer que ele estava com os pés e com as mãos ligados, amarrado com as ataduras. Ele estava com o rosto envolto. E aí Jesus dá uma ordem, desatai-o. Aqui que está um outro princípio, querido. Nós temos que ser canal de Deus para ajudar aqueles que estão andando no milagre. E se eu que sou o milagre, eu que estou desfrutando do milagre, eu tenho que entender que eu também preciso de pessoas para me ajudar agora.
não é autossuficiente, você não é autossuficiente, você é dependente e tem que ser interdependente. Ou seja, dependente é aquele que depende de tudo, interdependente é aquele que se ajuda. Desamarra minhas mãos que eu me ajudo a desamarrar os pés junto com vocês. Vamos tirar junto essa aqui. Você me mostra o que eu tenho que fazer e eu faço. É isso. Jesus afirma: se eu te disse, eu faço. Porque Jesus falou isso para Marta. Marta, eu não te disse que se creres você verás a glória de Deus? Então está aí a glória de Deus. Veja e desfrute da glória de Deus. E aí, Jesus liberou a palavra, o milagre aconteceu e o ensinamento está aí. Só para reforçar, pare de ficar lamentando pela vida que você está vivendo. Pare de ficar murmurando com a vida que você está vivendo. Melhor é estar com Deus no deserto do que estar com o diabo no Egito. No Egito pode até ter fartura, mas tem morte, tem escravidão. No deserto não teve escassez. Por que não teve escassez? Porque a roupa não se consumiu, o calçado não se consumiu, e eles tiveram comida quando precisaram e tiveram água quando precisaram. Melhor é no deserto com Deus. E deixa eu te falar uma coisa: deserto, as pessoas, na minha visão, muitos têm visões erradas sobre o deserto. Pensa que deserto é sofrimento. Deserto é sofrimento para quem quer o Egito. Mas para quem quer Deus, o deserto é maravilha, porque deserto é provisão de Deus o tempo todo. Eu vejo as pessoas falando: eu estou num deserto. Se você está reclamando do deserto, é porque você está de olho no Egito. Porque deserto é provisão de Deus. Deserto é provisão, é milagre todo dia. Deserto é suprimento de Deus todo dia. As pessoas estão no deserto e reclamando do deserto é porque elas estão de olho no Egito. Tá? Então não fique lamentando, não fique murmurando com a situação. Agradeça o milagre de cada dia. Desenvolva fé nesse período. É momento de você desenvolver fé, porque você só vai desenvolver um músculo quando você exercita ele. Você só vai desenvolver fé quando você exercita ela. Para de dar desculpa para o momento que você tem passado e dê resultados e dê atitudes. Porque quem dá desculpa desvia-se da culpa. Creia que Jesus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que você pensa ou pede. Creia que Jesus está contigo. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Que bom que você reconhece, pede perdão, se ajeita e vai para frente. Para de ficar lamentando com a vida, irmãos. Para com isso. Com isso. Eu estava falando com um irmão ontem. Tem tanta gente se lamentando de barriga cheia. Tem tanta gente lamentando de barriga cheia. Tem tanta gente se lamentando por falta de dinheiro. Como se dinheiro te desse vida. Tem tanta gente com tanto dinheiro que não tem ar para respirar. Então pare de se lamentar e agradeça a Deus. Pare de dar desculpa. Faça a sua parte. Jesus está mandando você ir? Vai. Jesus está mandando você tirar a pedra? Tira. Mas tome uma posição. E seja interdependente. Não permita que o milagre suba na sua cabeça e faça você pensar que você é melhor do que os outros. Não permita, porque Deus está operando na tua vida, você é mais santo do que os outros. Não. Só agradeça a Deus pela misericórdia dele que se estendeu sobre a sua vida. E seja você o canal de Deus para que a misericórdia dele também alcance outras pessoas. Quantos casamentos destruídos, quantos relacionamentos quebrados entre pais e filhos, quantas enfermidades, quantas falências, quantas situações. E muitas coisas dessas estão acontecendo. Porque o povo de Deus não tem ouvido Deus. Essa é a palavra de hoje. Que você medite nela.
Quero agradecer a todos que participaram, entraram nessa live. Eu não sei quantas pessoas exatamente estão assistindo agora, eu não consigo ver esse negócio não. Me aparece aqui um monte de gente assistindo, mas não sei se é assim. Talvez já assistiram. Mas que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Que o milagre de Jesus aconteça na sua casa. Amém. Amém. Quero orar por você nesse momento. Pai querido, eu te louvo. Eu te agradeço por esta oportunidade rica que nós temos. Oportunidade, ó Deus querido, de poder ter um aparelho celular. Oportunidade, ó Deus querido, de ter esse privilégio de ouvir a Tua palavra logo de manhã. Que privilégio nós temos, Deus. Oportunidade, ó Deus, de morar em um país, ó Pai querido, onde nós podemos falar abertamente da Tua palavra. Já que nós sabemos, ó Deus, que tem países que a Tua palavra não pode ser pregada, que existe a proibição até mesmo de ter a palavra. E nós temos essa oportunidade, ó Deus, de quando nos sentimos carentes ou necessitados de uma palavra, a gente entra na internet e encontra uma palavra, a gente abre a Bíblia e encontra a palavra, a gente abre o celular e encontra a palavra. Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos. Deus, e obrigado pela Tua palavra ministrada essa manhã. Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que está me ouvindo agora. Deus, eu não sei a situação em que ele está passando, não sei a situação da casa, da família, eu não sei qual que é o problema, se tem problema. Eu não sei qual que é a crise, se tem crise, Pai. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor ama essa pessoa incondicionalmente, que o Senhor tem milagre para a casa dela, que o Senhor tem milagre para a vida dela. Eu creio a Deus que o Senhor tem cura, que o Senhor tem saúde, que o Senhor tem prosperidade, que o Senhor tem vida em abundância para todos os teus filhos. E é em cima dessa palavra, Deus querido, que eu oro essa manhã. Pai amado, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que essa pessoa que me ouve agora, Deus, ela venha ter entendimento na Tua palavra, ter entendimento, ó Deus querido, no Teu Espírito Santo, para buscar viver uma vida, ó meu Deus, onde ela possa não só ver o manifestar do Teu poder, mas onde ela seja canal também do Teu poder na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus amado, em nome de Jesus eu oro, papai querido, para que esse espírito de lamento, de murmuração, de desculpa caia por terra, em nome de Jesus. Que essa pessoa que me ouve nessa manhã, ela tome uma posição diante do Senhor, de em vez de ficar lamentando e reclamando e murmurando da vida, ela comece a liberar palavras de agradecimento e de louvor por tudo que ela tem. E que, meu Deus, o Teu espírito de fé, meu Pai amado, que os meus irmãos venham batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada a eles, como diz na Tua palavra. E que os milagres do Senhor, ó Deus, sejam notórios na vida dele, na vida dela, na casa, nos filhos, no esposo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você que me ouve agora, eu não sei qual que é a situação em que você está necessidade de oração. Eu não sei se tem algo na tua vida que precisa de um milagre urgente de Deus, de um poder manifestado de Deus na sua vida, e eu não sei, e eu não preciso saber, mas eu te garanto que se você falar com Deus, Ele vai saber, e se Ele souber, e você se colocar em fé diante dele, o milagre pode acontecer na tua casa. E eu quero unir a minha fé com a tua fé e declarar: receba o teu milagre essa manhã, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, mas não é sexta-feira para você andar em coisas erradas, andar no pecado. Hoje é sexta-feira para você se consagrar ao Senhor, porque é isso que as pessoas comentam muito sobre hoje, na sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é dia de ir pra farra. Não, hoje não é dia de ir pra farra. Hoje é dia de entrar na presença de Deus, de continuar na presença de Deus. Então faça da sua sexta-feira a melhor sexta-feira da sua vida. Aleluia. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba a vida de Deus agora em todo membro morto no seu corpo, em todo órgão morto no seu corpo. Eu declaro vida agora em nome de Jesus. Eu declaro sopro de vida sobre você agora em nome de Jesus. Eu declaro milagre agora sobre o teu corpo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Aleluia, mas você crê que Deus sabe o que você tem que fazer, então fale com Deus. Mas faça. Jesus falou, tire a pedra. O que está impedindo o teu milagre? Arranque essa pedra. Aleluia. E quando você começar a ver o seu milagre, então entenda que você vai precisar de pessoas para te ajudar a te desvencilhar daquilo que te prendia na morte, aquilo que te prendia na derrota. Arranque todas as ataduras que te prendiam, que te prendem na morte, que te prendem na derrota. Talvez sejam até crenças limitantes, que você nasceu para ser pobre. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E quando está falando de riqueza, está falando de abundância, não está falando de muito dinheiro, está falando de ausência da falta. É ter provisão em tudo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. E entenda, querido, entenda, eu falei isso ontem, muito ontem, e quero reforçar hoje. Independente da vida em que você está vivendo, mesmo que você esteja em pecado hoje, se achegue a Deus. Se achegue a Deus. Fale com Deus. Mude a sua vida diante dele. Permita que ele te ajude nesse processo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Depois, se você quiser não, quero te pedir. Se essa palavra abençoa a sua vida, comenta aí. Compartilha, se inscreva no canal, curta. Tá bom? Manda essa mensagem para os seus contatos. E me ajude a abençoar a vida de pessoas. Aleluia. Obrigado a todos vocês que participaram comigo. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana. Segunda-feira nós estamos aqui de novo. 7h40 da manhã. Deus te abençoe. Graça e paz.